Olá, agora sim! Eu te ajudo a ressignificar as dores emocionais que você carrega aqui no peito, aquelas feridas que estão te machucando, te impossibilitando de ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, confiante, corajosa perante a vida. Eu te ajudo a ressignificar esses traumas que estão bloqueando o seu bem-estar, os seus bons relacionamentos, a tua prosperidade. E sobre o que nós vamos falar hoje, né? Não queira salvar a sua mãe. Esse é um assunto profundo. Então, para quem que é essa live de hoje? É para você, filho, é para você, filha, que faz de tudo para salvar a sua mãe, que é uma pessoa tão boa, né? Tão pura, tão iluminada, que você nem deixa a sua mãe viver os próprios desafios da sua vida. Você tá ali sempre para salvá-la, para resgatá-la do sofrimento. Então vamos entender hoje se isso é algo bom, se isso é algo benéfico para você, tá? Essa live é para homens e mulheres e pode ser também para jovens. Não precisa ser exatamente uma pessoa adulta, madura. Jovens também podem assistir essa live de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Lúcia, Cleonice, Ana, Castro, Ilza, Marcos, Silvana, Maria, Ricardo, Ródias. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é de profunda importância e a gente precisa estar aqui com o coração aberto para ouvir, para poder deixar essas palavras tocar dentro de você, para que você comece a se curar de si, tá? E olha, vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. Clique aqui, ó, nesse aviãozinho, convide 1, 2, 3, 4 amigos, 5 familiares, cônjuge, pessoas que vocês conheçam, que precisam ouvir essas palavras. Sandra, mas você vai falar sobre querer salvar a mãe? Sim, e eu vou convidar amigos por quê? E outras pessoas por quê? Meu cônjuge por quê? Porque normalmente o que a gente faz com a nossa mãe, isso vale para o nosso pai também. A gente quer salvá-los, né? A gente faz isso com os outros também. A gente quer salvar os amigos, os conhecidos, os nossos cônjuges, os nossos filhos. E a gente precisa entender o que existe por trás dessa aparente boa ação de querer salvar o outro, tá? Então, convide as pessoas que vocês conhecem, que precisam ouvir essa mensagem de hoje. E se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, também compartilhe essa live, convide as pessoas que você conhece e que você sabe que precisa dessa mensagem para estarem conosco. Bom dia, Lucirene! Bom dia para você também, linda! Bom dia para todos vocês, Carvalho, Calmon, Valério, Gutenberg, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá, né? Sandra, é a minha primeira vez aqui com você. Eu não te conheço. Quem é você? Eu vou me apresentar para todos vocês. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica, também sou facilitadora em constelação sistêmica familiar e eu utilizo essas técnicas e outras técnicas terapêuticas que eu domino para quê? Para te ajudar a ressignificar essas dores que estão aí bem guardadinhas no seu coração e que estão te fazendo mal, adoecendo você enquanto uma pessoa que tem um corpo físico, adoecendo as suas relações com a tua mãe, com o teu pai, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, né? Eu utilizo todas essas técnicas para te ajudar a ressignificar, para te ajudar a desbloquear o seu coração e a sua mente,
para te ajudar a ressignificar aquelas crenças negativas que você tem dentro de você e que fazem mal para você e para suas relações. Bom dia, excelente dia a todos, concordo com você, Vera. E assim como a Vera falou, eu quero falar algo mais. Ainda estamos na energia do Dia da Mãe, né? Do Dia das Nossas Mães. Como que foi o seu Dia das Mães? Você participou ativamente com a sua mãe desse momento? Ou tem dentro de você algo que te impediu de estar com a sua mãe? A sua mãe te feriu muito e você hoje não consegue nem conviver com ela? Ou será que você foi lá, fez de tudo para sua mãe porque você ainda tem dentro de você aquele sentimento de que eu vou salvar minha mãe? Eu preciso salvar a minha mãe. Ah, bom dia, Silvia. Um feliz Dia das Mães atrasado. Nunca é atrasado. Todos os dias é dia de comemorar o Dia das Mães, a nossa vida, né? Todos os dias. Então, nós precisamos refletir sobre esse assunto, tá? Sandra, por que você quis trazer esse assunto justo hoje, um dia depois do Dia das Mães? Porque é algo muito profundo, a gente precisa refletir sobre isso e é algo que aconteceu comigo. Por muitos anos na minha vida, eu quis salvar a minha mãe. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês essa experiência que eu tive de ser humano e também hoje a visão terapêutica que eu tenho dessa situação, do quanto ela pode ser prejudicial para você e você ainda não se deu conta. E por que eu fazia tudo isso pela minha mãe, né? Eu fazia de tudo pela minha mãe. Vou contar um pouquinho de mim para vocês entenderem o quanto é grave essa questão de querer salvar a mãe. Eu cresci na infância, eu era aquela filha que ajudava a mãe em todos os afazeres da casa. Eu vou dizer que mais que ajudava, eu fazia um grande percentual, né? Eu era responsável por muita coisa, porque a minha mãe estava trabalhando, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, porque eu sou a filha mais velha, então eu ajudava em muitas coisas, eu limpava a casa, eu ajudava na comida, eu ajudava com os meus irmãos, dava banho, fazia dever de casa, tudo que vocês podem imaginar. E daí eu fui crescendo, me tornei adolescente, e o serviço ficou maior, né? Então a gente passa a cuidar da casa inteiramente, né? Essa passou a ser a minha responsabilidade. Eu cuidava da limpeza, da organização, eu lavava banheiro, calçada, lavava roupa, tinha o dia da gente lavar roupa e não tinha máquina, não tinha tanquinho, a gente lavava tudo com as mãozinhas. Era pesado para uma adolescente fazer aquilo, eu vou te dizer que era muito pesado. Só que na época eu não olhava com esse olhar que eu tenho hoje, né? Eu olhava com o olhar de que eu tenho que fazer pela minha mãe, porque minha mãe está trabalhando, então eu tenho que fazer tudo isso. E aí eu fui crescendo, me tornei uma jovem, comecei a trabalhar, e continuei fazendo muito, né? Além dos afazeres da casa, hoje eu fazia mais. Eu pagava também as contas da casa. Sandra, sua mãe te pediu? Não, minha mãe não me pediu, tá? Eu pagava, porque dentro de mim eu tinha esse instinto de que eu preciso salvar a minha mãe dessa dor que ela carrega, porque a minha mãe carregava muitas dores emocionais, né? A minha mãe perdeu a mãe quando ainda ela era pequena, ela tinha só 5 anos. A minha mãe foi doada pelo próprio pai para outras pessoas. Então, eu sabia da história de vida da minha mãe e era muito sofrida. E eu via o sofrimento da minha mãe mesmo depois de mulher adulta. E eu queria salvar a minha mãe, eu queria diminuir, eu queria resgatar ela do sofrimento, né? Eu queria diminuir a carga de dor que ela carregava dentro de si. E como se não bastasse, a minha mãe ficou viúva muito jovem. O meu pai faleceu e a minha mãe ficou viúva com 27 anos. E eu, quando me tornei uma moça, né, comecei a trabalhar,
Eu sempre fui muito batalhadora, porque nós que temos essa necessidade de salvar a mãe ou de salvar o pai, a gente começa a batalhar muito cedo por tudo na vida. E logo com 18 anos eu trabalhava numa grande multinacional e eu tinha um salário que a maioria das pessoas tinham esse salário lá pelos 30, 35, 40 anos. Eu com 18 anos eu já tinha esse mega salário. Então eu, como uma filha muito boa, né? Muito abençoada, iluminada, que fazia tudo pela mãe, o que eu fiz? Eu comecei também a assumir as despesas de casa. E isso foi ficando pesado, né? Com o passar do tempo, isso tem um peso. Mas eu estava ali fazendo tudo pela minha mãe e pelos meus irmãos. Eu eu praticamente troquei o carro da minha mãe, eu paguei a faculdade da minha irmã, e aí eu fui fazendo isso e outras coisas mais. Mas Sandra, você não está falando da mãe? Por que que agora você falou da irmã? Porque eu fazia isso para compensar algo que a minha mãe não podia fazer. Então, ainda assim, eu estava inconscientemente salvando a minha mãe. E eu quero dizer para vocês, pessoas lindas que estão aqui me ouvindo, que isso é pesado demais. Nós somos filhos, nós não somos pais, né? É o pai, é a mãe que banca financeiramente a casa. É o pai e a mãe que tá ali para manter a ordem, a limpeza, né, para ajudar os filhos na educação, nos deveres, e não somos nós, filhos, que temos que fazer isso. Claro que muita coisa minha mãe delegou para mim, porque ela também tinha as feridas emocionais dela e ela não sabia que isso não era tarefa minha. Não, pelo menos conscientemente, tá? E como se não bastasse todas as tarefas que a minha mãe me dava, ainda tinha as que eu abracei, as que eu achei que eu tinha que fazer para poupar a minha mãe de tanto sofrimento. E assim eu fiz por muito tempo. E isso teve consequências muito grandes na minha vida, porque eu me tornei uma mulher, eu já namorava, eu já fazia minha faculdade, eu já tinha ali a minha vida como mulher adulta e eu ainda estava ali preocupada em salvar minha mãe, os meus irmãos e quem mais aparecesse. Tio, primo, amigo, sabe? Muitas vezes até namorado também, mas eu estava ali pronta para jogar o bote salva-vidas e resgatar todas essas pessoas do oceano de dor que elas viviam. E imagina uma coisa, uma pessoa que faz tanto pelo outro, ela tem como fazer por ela? Ela tem tempo para pensar nela? Ela tem tempo para viver a vida dela? Não, não tem. E aí, olha, eu trabalhava durante o dia, eu fazia faculdade à noite, no fim de semana, porque eu era, olha, uma filha top, uma filha muito boa. Eu dava faxina na casa, eu lavava roupa, eu cuidava dos meus irmãos, eu levava os meus irmãos para sair, porque eu sou a mais velha, né? Então eu levava os meus irmãos para o cinema, para o parque. E a minha mãe, cadê? Minha mãe estava trabalhando. E eu estava ali cumprindo um papel que não era meu, que eu não deveria estar cumprindo. Só que eu já era uma mulher, né? Então quando eu saía à noite para passear com meu namorado, para ir ao cinema, para ir a uma festa, como que eu tava? Acabada. Não tinha mais energia para dançar, não tinha mais energia para conversar. E isso foi me prejudicando nos meus relacionamentos amorosos. E eu tive um namorado que adorava viajar. Adorava. Tinha um feriado, tinha um fim de semana, alguma coisa, vamos viajar. Imagina que eu dava conta? Não, não dava conta porque vivia cansada, esgotada e não dava conta porque sempre eu tinha um compromisso com a minha mãe. Ele falava, vamos passear, vamos viajar? Eu falo do Distrito Federal, né? Brasília. E aí, aqui perto tem muitas coisas legais, muita cachoeira, muita cidade histórica, Pirenópolis, Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso, muita coisa bacana.
e ele queria sempre viajar e eu não dava conta. Estava cansada, quando não estava cansada, olha o que eu falava, eu vou arrumar a casa para minha mãe, eu vou fazer almoço para minha mãe, eu vou cuidar da minha mãe. Em outras palavras, né? Eu vou salvar a minha mãe da dor que ela vive. Então, eu não tenho tempo para você, eu não posso viajar com você, eu não posso estar com você porque eu tenho obrigações com a minha mãe. Isso uma mulher adulta falando para o namorado, né? Imagina que esses relacionamentos davam certo, eles não iam muito longe. Então, o que eu quero falar para você, trazer de informação? Sobre o que nós vamos conversar hoje, eu vivi na pele. Eu vivi na pele muitas vezes, e eu sei o quanto isso é pesado e o quanto isso prejudica a sua vida financeira, emocional, intelectual, a sua vida amorosa. Até que um dia, esse namorado que gostava muito de viajar e que vivia me chamando para sair, para passear, aqui em Brasília, aqui tem um lago, né? O Lago Paranoá. E ele adorava andar de lancha. E todo fim de semana que a gente não viajava, ele, Sandra, vamos passear de lancha, vamos para o lago. E a Sandra podia, esporadicamente, uma vez ou outra na vida. Porque a mãe não deixava? Não, porque eu já era mulher adulta, eu mandava em mim. Só que eu nunca podia, porque eu tinha que fazer alguma coisa ou para minha mãe, ou para os meus irmãos, ou para um tio, para uma tia, para um sobrinho, para um primo, para alguém. Então, quando a gente quer salvar alguém, a gente não tem tempo de viver. A gente não se dedica para as nossas relações. Entende o quanto isso é pesado? Até que um dia esse namorado virou para mim e falou o seguinte: eu estou indo embora, porque na sua vida não tem espaço para mim. E ele estava errado? Não, ele estava certo. Embora eu gostasse demais dele e ele também gostasse muito de mim, não tinha espaço na minha vida para ele, porque tudo que eu ia fazer era em função da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios, primos, amigos. Esse namorado, eu não precisava fazer nada para salvá-lo, mas por outros eu fiz. Então, o que eu quero dizer para você? Salvar a mãe tem um custo alto. E esse custo, ele é refletido na sua vida, nas suas relações, nas suas finanças. Como eu falei para vocês, né? Eu estava ali com a minha mãe, com os meus irmãos, eu dedicava todo o meu esforço emocional, intelectual, financeiro, tudo ali. Não tinha como eu viver a minha própria vida. Eu estava ali, eu construí uma casa para minha mãe, mas eu não construí uma casa para mim, mas para ela eu construí. E aí, quando eu me vi, eu já estava uma mulher adulta, vivendo em função da mãe, dos irmãos e não tinha vida própria. E é isso que eu quero trazer hoje de reflexão para você. Você é essa pessoa que está buscando salvar a sua mãe? Hoje eu vou falar especificamente da mãe, porque ontem foi Dia das Mães. Mas tudo que eu estou trazendo aqui, entenda como pode ser o seu pai também, pode ser o seu marido, os seus filhos, os amigos, os irmãos. Você pode estar querendo salvar qualquer pessoa, porque algumas pessoas a gente tem isso mais nitidamente dentro da gente, né? Eu estou querendo salvar fulano. Outras pessoas não, a gente não aceita, porque quando na época minha terapeuta falava, Sandra, isso é pesado, você não pode salvar a sua mãe. Eu achava que ela não sabia do que estava falando, porque como assim eu não posso salvar a pessoa que eu amo? Como assim eu não posso cuidar da minha mãe? Isso é pesado demais, né? Quando alguém diz isso pra gente, causa um desconforto aqui. A gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar que estamos fazendo errado. Por quê? Porque tem uma ferida emocional dentro da gente. Não é só isso, viu? Eu tinha uma crença também. Eu tinha a crença de que eu era uma pessoa boa. E como eu cresci ouvindo da minha avó e de outras pessoas da igreja que os bons vão para o céu,
eu tinha que ser muito boazinha. Eu tinha que salvar o máximo de pessoas que eu conseguisse para eu poder ir para o céu. Porque como eu era muito boazinha, eu queria ir para o céu, eu não queria ir para o inferno. Porque eu fui criada com essa crença, né? Os bons vão para onde? Para o céu. E os maus, né? Talvez você tenha isso também dentro de você. E aí eu quero trazer esse esclarecimento para você. A gente se comporta de forma errada porque a gente tem uma dor emocional, e já já eu vou falar da ferida emocional que eu tinha, e porque a gente tem crença dentro de nós. A gente acha que para a gente poder ser uma pessoa boa, para a gente poder ser uma pessoa iluminada, espiritualizada, religiosa, a gente tem que sair fazendo tudo por todo mundo. E não é assim. A mãe tóxica, eu já falo nela, tá, Luciana? Senão eu posso perder aqui o raciocínio, eu já falo nela. Então, eu fiz um breve resumo do que eu vivi para vocês saberem que sim, existe uma consequência grave na nossa vida quando a gente quer salvar a nossa mãe. E isso foi muito além, né? Eu me casei anos depois, teve reflexos no meu relacionamento com meu marido também, na minha relação com a minha primeira filha. Com o segundo filho, já não mais, porque eu já estava curada emocionalmente, então já não teve reflexos. Mas o que eu quero te dizer, os reflexos, eles são graves, eles estão prejudicando a sua vida e talvez você não tenha se dado conta. Então, vamos agora refletir um pouco mais. Eu fiz aqui algumas anotações que eu quero trazer para vocês, né? Por que a gente quer salvar os outros? Para e pensa. Você quer salvar alguém? Seu pai, sua mãe, seu marido, seu cachorro, seu amigo, qualquer pessoa, qualquer ser. Você já se salvou? Porque normalmente 99,99999% das pessoas que querem salvar o outro, elas não se salvaram. Elas não se priorizaram, elas não se amaram. E daí você quer salvar o outro, mas você nem se salvou. Você vai, é mais ou menos assim, ó, você não sabe nadar, aí tem uma pessoa se afogando na sua frente, você pula na piscina, no rio, no mar para salvar essa pessoa. Vão se afogar quem? Os dois. Porque você nem sabe nadar, como é que você quer salvar alguém? No nosso caso, das emoções, a gente nem se salvou, como que a gente vai salvar alguém? E aí, eu quero que você comece a puxar aí de dentro do seu coração essas questões. Você está querendo salvar sua mãe ou qualquer outra pessoa? Você entende a gravidade do que é salvar alguém? Porque é grave isso. Isso não é nobre. Ao contrário do que a gente ouviu, como no meu caso, né? Foi pregado para mim, foi implantado na minha cabeça desde pequenininha, que eu tinha que ser uma pessoa boa, né? Que só as pessoas que fazem tudo pelo outro vão para o céu. E isso se juntou com as feridas emocionais que eu trazia dentro de mim e virou essa bomba nuclear que foi a minha vida por muito tempo. Então, eu quero que você comece a refletir. E aí, eu quero agora refletir com você sobre o significado dessas duas palavras, para que você entenda o que eu estou trazendo para você também do ponto de vista terapêutico, além do ponto de vista vivencial, porque vocês estão percebendo que eu passei por isso e que essa carga foi muito pesada para mim por muito tempo e talvez seja para você. Eu busquei aqui o significado dessas palavras para trazer para você. Salvar é quando você quer resgatar uma pessoa. É quando você quer tirar essa pessoa do sofrimento. É quando você quer libertar ela da prisão emocional que ela vive, da prisão financeira, da prisão intelectual, de qualquer tipo de prisão. É quando você está ali para ser uma pessoa que vai resgatar, salvar, retirar essa pessoa do sofrimento. E será que você consegue fazer isso? Será que você é tão forte assim? Será que você é esse Deus todo-poderoso? Será que você é essa deusa poderosa que tem na sua mão esse poder de tirar da vida do outro a dor do outro?
Será que você é tudo isso mesmo? Será que você é essa última pipoquinha do saco? Será que você é tudo isso? Como diz, né, na minha época se falava, será que você é essa Coca-Cola toda? Será que você tem condições de fazer isso? Vamos refletir. E eu também trouxe para você um outro significado do que é ajudar. Ajudar é quando você quer prestar socorro, é quando você quer auxiliar, dar assistência para alguém. Mas não é para qualquer pessoa, é para aquela pessoa que te pediu. É para aquela pessoa que solicitou, levantou o dedinho e solicitou o seu auxílio. Falou, olha, eu sou uma pessoa humilde, eu reconheço que eu não tenho habilidades para determinada coisa e eu estou precisando do seu auxílio. Será que você pode me ajudar? Olha a diferença. E Sandra, ajudar a gente pode? Depende. Depende. Se você vai ajudar a pessoa no intuito de auxiliar, pode. Pode. Se você foi solicitado, se a pessoa pediu o seu auxílio, né? E dependendo de como você vê o que é uma ajuda. Porque muitos de nós temos esses conceitos todos distorcidos dentro de nós. A pessoa te pede ajuda, você quer salvar. Salvar não é ajudar. Eu mostrei para vocês que tem diferença. E ajudar também não é você pegar e fazer pelo outro. É você dar condições para que o outro faça por ele o que só ele pode fazer. Ou no meu caso, né, o que só a minha mãe poderia fazer por ela. Bom dia, Silvia. Que Deus abençoe você também, sua vida, todos os dias. Então, a gente precisa entender isso, sabe? Porque os conceitos, as crenças, as dores emocionais, elas, tapam os nossos olhos. E a gente não consegue olhar para o simples e ver o quanto o simples é simples. A gente coloca ali um negócio grandioso, fora do comum. Olha para a sua vida hoje, você que está me ouvindo, e compartilha essa live também. Você sabe que tem gente que precisa. Olhe para a sua vida e veja se a sua vida hoje é boa demais. Se você tem dinheiro sobrando no banco, se você tem um relacionamento amoroso excelente, exemplar. Se os seus filhos são criados também com excelência, educados, respeitam os idosos, os mais velhos, inclusive você. Se os seus filhos colaboram, olha a palavra, colaboram com os afazeres da casa e não fazem tudo, ou também não deixam de fazer, né? Porque tem aqueles filhos também que não fazem nada, que acham que estão no hotel 5 estrelas, que o pai e a mãe estão ali para servi-los, né? Eles têm 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30, 40, 50 e o papai e a mamãe tá servindo. Que tipo de pessoa é você? A sua vida tá boa? Você sabe realmente o que significa salvar, ajudar, cooperar? Você entende tudo isso? Você já se curou emocionalmente para você saber como você pode ajudar uma pessoa? Gente, isso é muito profundo, tá? Parece algo muito simples, óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque as pessoas erram e erram muito. Eu vou contar uma coisa para vocês. Desde muito pequena, eu fui uma pessoa muito esclarecida. A minha mãe diz que eu já nasci velha, no bom sentido, tá? Velha porque eu já nasci muito madura. Mas por que muito assim? Por que isso aconteceu comigo? Porque eu estava carregando feridas emocionais e quando a gente carrega ferida emocional, a gente vai para 2 polos. Ou a gente vem para esse polo de crescer, amadurecer, trabalhar, se virar, achar que não precisa de nada nem de ninguém, e daí você é tão bom, você é tão autossuficiente que você ajuda todo mundo, você salva todo mundo, você faz por todo mundo.
Ou então a gente vai para o outro extremo, né? É aquela pessoa tão coitada. Nossa, mas a minha vida é tão difícil. Nossa, mas nada dá certo para mim. Meu marido me trai, minha mãe me bateu, meu pai me bateu. No meu trabalho, eu não sou reconhecido pelo que eu faço, eu não sou reconhecida, eu ganho pouco. Chego em casa, eu ainda tenho que cuidar da casa, dos filhos. A gente se coloca como um pobre coitado na vida. Eu não fui para esse lado, eu fui pelo outro. O que também não é saudável, tá? O que eu estou mostrando para vocês é justamente isso. Nem um polo é saudável, nem o outro polo é saudável. E aí, a gente nem se curou. A gente nem conhece o que está aqui dentro do nosso coração e o que está aqui dentro da nossa cabeça. E a gente quer ajudar todo mundo, né? A gente quer salvar todo mundo. Ou porque como no meu caso, né? Eu cresci intelectualmente também. Eu logo entrei na faculdade, fui para uma multinacional, tinha muito conhecimento, me destaquei na vida financeiramente, então eu também tinha condições de ajudar as pessoas financeiramente. E na maioria das vezes eu salvava financeiramente as pessoas, né? E aí, o que a gente faz quando a gente quer salvar o outro? A gente se coloca num lugar, muito superior. É o nosso ego falando, você é bom demais. Você é tão bom que você lidou com as suas dores, né? Isso inconscientemente. Você lidou com as suas dores, você passou por cima de todo o sofrimento e você ficou uma pessoa melhor que todo mundo. Melhor que todo mundo. Hoje você tem dinheiro, casa, carro, certificado, diploma, faculdade, você tem tudo. Aí a gente meio que se acha, né, o todo-poderoso, a toda-poderosa. E a gente olha para todo mundo assim, você aí embaixo é pequenininho, é frágil, né? Mamãe, a senhora que tá aí embaixo é tão frágilzinha, não dá conta da vida, eu vou te salvar, tá? Eu vou fazer tudo por você. Eu vou pagar as suas contas, eu vou ser melhor para você do que você foi para mim, porque eu sou muito boa nisso. E isso, gente, é claro que eu tô falando aqui de uma forma ilustrativa, né, para mostrar para vocês o que inconscientemente se passa dentro da gente. A gente pensa, porque eu pensava que eu estava cumprindo o protocolo que a minha avó me ensinou, porque a minha avó era uma beata. Então, ela ensinava pra gente que a gente tinha que ser bonzinho, que a gente tinha que fazer voto de pobreza para entrar no céu, que a gente tinha que fazer tudo por todo mundo, sabe? Aquele tipo de pessoa que tem que se jogar no chão, ser um tapete para o outro passar em cima, essa pessoa vai para o céu. Eu cresci com essa crença. Então, juntou a crença com a dor emocional que eu tinha dentro de mim e eu me tornei nessa pessoa que eu contei para vocês. Isso me tornei no passado, tá? Hoje eu não estou mais para salvar ninguém, ninguém. Eu só salvo a mim. E quando eu estou muito bem emocionalmente, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar o outro a se salvar. Eu posso jogar o bote salva-vidas para você e puxar. Eu posso contribuir com você, que é o que eu faço hoje, que quando alguém precisa do meu auxílio, a pessoa me manda uma mensagem, né? Sandra, me ajuda? Aí sim, eu posso ajudar. Sandra, o que você está fazendo aqui na live? Despertando consciência. Despertando consciência, porque aqui eu não estou ajudando, porque eu só posso ajudar quem me pede ajuda. Aqui eu estou despertando consciência. Se você me ouvir e não fizer nada com o que eu estou falando para você, não vai mudar a sua vida. Agora, se você me ouvir, despertar uma consciência em você e você falar assim, nossa, eu preciso de ajuda. E aqui entra também um outro conceito. Somos seres humanos, todos nós. Não tem essa de um é superior e de o outro é inferior. Nós estamos em lugares diferentes da caminhada da vida. E é claro que como seres humanos, a gente precisa de auxílio. A gente precisa de outros seres humanos, né? Eu preciso de seres humanos para me ajudar na limpeza da minha casa. Para vacinar os meus filhos. Eu preciso do pediatra. Eu preciso do jardineiro aqui na minha casa. A gente precisa de muita gente.
A gente não é tão bom assim que a gente dá conta de tudo, né? Então, a gente precisa vestir a roupa da humildade, a gente precisa entender que a gente não tem essa perfeição, que a gente não dá conta de ajudar todo mundo e nem de salvar, principalmente a nossa mãe, tá? Então, esses conceitos básicos eu queria trazer para vocês e agora eu quero trazer um outro raciocínio. Você que, assim como eu, um dia quis salvar outras pessoas, você que hoje quer salvar sua mãe, pai, marido, filho, cachorro, papagaio, né? Amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você ainda não saiba disso. Eu sei que vai ser duro o que eu vou falar, mas eu preciso ser honesta com vocês. Você, no fundo, você quer se salvar, mas você não sabe como. E você não admite. E aí, você faz pelo outro o que você gostaria de fazer por você, você mesmo, e o que você gostaria que o outro também fizesse por você. Sabe qual que é o nome disso? É uma projeção. A gente projeta no outro. Então, todas as vezes que eu quis salvar a minha mãe, eu estava projetando nela o salvamento que eu queria que ela fizesse por mim. Todas as vezes que eu quis salvar os meus irmãos, um namorado, o meu marido, a minha filha mais velha, eu estava projetando nela um salvamento que eu queria que fizessem comigo. Mas eu ainda naquela época não sabia que esse salvamento só eu posso fazer por mim e no caso só você, pessoa, pode fazer por você. E eu vou te explicar como, tá? Então, para fechar, quando a gente quer que o outro salve a gente ou a gente está querendo salvar o outro nessa projeção, sabe o que tem dentro de você? Uma ferida emocional. A sua criança interna, ela está ferida. Tem crença limitante dentro de você também, como tinha dentro de mim. Então, eu preciso trazer essa consciência para você. E aí, vamos para outra consciência. Quando a gente entende isso, quando a gente cura aqui dentro do coração a ferida emocional que a gente tem, né? O que acontece? A gente se fortalece, a gente começa a se amar bem direitinho, a gente se salva da nossa dor. E aí, a gente agora tem um pouco mais de conhecimento e de condições emocionais para ajudar quem precisa, só que não é quem precisa, é quem pede. Você tem que ser uma pessoa que sabe ouvir, porque muitas vezes a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, eles vão estar ali conversando com você, mas eles não estão te pedindo ajuda, eles estão simplesmente desabafando com você. E você, como é uma pessoa, né, que acha que pode tudo, que sabe tudo, você quer o quê? Ajudar. Salvar essa pessoa que não pediu o seu auxílio. Muitas vezes, hoje, né, com a consciência que eu tenho, às vezes eu tenho ali um amigo, uma amiga desabafando, a minha mãe, um irmão, uma irmã, alguém, meu marido, falando alguma coisa e eu falo assim no final, e aí? Você quer que eu faça algo? Aí ele diz, não, eu só queria alguém para me ouvir, eu só precisava conversar com alguém. Então, é isso, parou aqui. Você não tem que fazer mais nada, Sandra, mas a pessoa está sofrendo, a pessoa está passando por uma dor muito grande, mas ela não precisa da sua ajuda. Ela só quis conversar, só quis desabafar. Você não precisa querer ser o anjo da guarda dela. Você não precisa querer ser Deus na vida dela, porque muitas vezes a gente não tá dando conta nem da nossa vida e a gente quer dar conta da vida do outro, né? Então, o que eu quero trazer para você? É preciso você se curar emocionalmente para você entender que muitas vezes o melhor a se fazer é não fazer nada. É você respeitar o fluxo da vida, porque as pessoas, elas precisam passar por alguns obstáculos, por algumas dores, por algumas dificuldades para elas crescerem, para elas amadurecerem. Foi o que aconteceu comigo. Eu precisei passar por dores para eu me curar, para hoje eu me tornar essa pessoa que eu me tornei e que hoje sim eu tenho capacidade de ajudar.
não de salvar. Hoje eu tenho a capacidade de ajudar quem me pede ajuda. Sandra, você ajuda todo mundo? Não. Eu preciso conversar com as pessoas que me procuram para eu saber se ela está preparada para receber ajuda. Porque tem gente que pede ajuda, mas não está preparado para receber ajuda. Porque se eu ajudar uma pessoa que não está preparada para receber ajuda, sabe o que vai acontecer? Ela ainda pode depois sair falando que eu não ajudei ela como eu deveria, que eu não fiz diferença na vida dela. E isso acontece com você também, você que tem amigo, filho, marido, que faz tudo por todo mundo, que ajuda, né? Se você ajuda a pessoa e a pessoa não está preparada para receber ajuda, ela ainda vai dizer que você não fez direito, que você não ajudou, que você mais atrapalhou que ajudou. Então, a gente precisa se curar emocionalmente, vestir a roupa da humildade para a gente realmente entender quem precisa de ajuda, quem pediu ajuda e quem está pronto para receber ajuda, porque nem todo mundo que pede ajuda está pronto. Muitas vezes aconteceu de pessoas passarem na porta da minha casa pedindo dinheiro para comprar um prato de comida. Mas essa pessoa não estava preparada para receber ajuda, porque eu ofereci o prato de comida e eu ofereci um trabalho na minha casa também, um jardim para limpar, né? E aí o que a pessoa falou para mim? Que ela não queria a minha comida e nem o meu trabalho, ela só queria o meu dinheiro. Será que essa pessoa ia realmente comprar uma comida com o meu dinheiro? Então a gente precisa entender essas questões. Às vezes as pessoas elas precisam sofrer, quebrar a cara, cair, levantar para aprender, tá? Era para falar das mães, eu abri um pouco o leque, mas vamos voltar aqui para o nosso mundo das mães. E por que que eu quis salvar a minha mãe? O porquê que você quer salvar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu marido e quem quer que seja, né? Porque no caso aqui da mãe, eu vou me atentar à mãe, mas você sabe que você pode expandir esse pensamento para os outros também. No meu caso, eu percebi que quando eu era criança e eu precisava muito do carinho, do amor, da atenção da minha mãe, ela me dava essa atenção quando eu fazia as coisas para ela. Quando eu ia lá, arrumava a casa, lavava a louça, lavava a roupa, lavava o quintal, molhava a planta, fazia dever com os meus irmãos. Quando eu ia lá, que oferecia para minha mãe um lanche, porque a minha mãe sempre teve salão separado da nossa casa, mas dentro do mesmo lote. Então eu ia lá levar um lanche para minha mãe, uma água para minha mãe. Aí sabe o que a minha mãe falava para mim? Nossa filha, como você é boa. Que seria de mim sem você? Eu não sei o que eu faria da minha vida sem você. Nossa, você é meu braço direito. E naquele momento eu me sentia reconhecida, valorizada, amada. E aí isso foi se tornando um hábito, né? E vai virando um ciclo vicioso. Cada dia eu tinha necessidade de mais amor, de mais carinho e eu fazia mais coisas pela minha mãe. E isso foi se estendendo para os outros também, tá? Foi se estendendo para os outros também. Eu me contentava em ganhar esses pequenos momentos de atenção, esses pequenos momentos de amor. Podemos dizer também essas migalhas de amor. Por quê? É porque minha mãe era mal? Não. A minha mãe tinha muita ferida emocional e ainda tem. E ela não sabia demonstrar amor como eu queria receber. Como se não bastasse, eu contei para vocês no início, né? Que o meu pai morreu. A minha mãe, para dar conta de tudo, ela teve que trabalhar dobrado. Então, nesse trabalhar dobrado, é que eu não via mesmo a minha mãe. Então, não é que ela fosse má, mas é que ela estava fazendo o que para ela era o certo, né? Ela achava que trabalhar para dar alimentos para gente era o suficiente, quando na realidade eu precisava de mais, né? Toda criança precisa de mais, criança precisa de abraço, de atenção, de elogio, de brincar com o pai e com a mãe, e minha mãe não tinha esse tempo pra gente. E olha que a minha mãe brincava com a gente.
De vez em quando ela ia jogar queimada na rua com a gente, ela ia brincar de bandeirinha com a gente, mas era de vez em quando numa folga dela. Só que para mim não era o suficiente, eu queria mais. Então, olha, o que eu estou trazendo aqui para vocês são algumas reflexões do porquê que a gente quer salvar a nossa mãe. E aí eu via o sofrimento da minha mãe, de trabalhar demais, de ter perdido o marido, de ter perdido a mãe, de ter sido dada como um objeto, como a gente dá um cachorro, né? Quando a gente tem uma ninhada de cachorro em casa, a gente dá, né? Eu sempre dei os cachorros da minha cachorrinha, embora ela fosse uma labradora, eu nunca vendi nenhum filhote, eu dava. E aí eu tinha dó, eu queria salvar minha mãe daquele sofrimento, sabe? De ver trabalhando tanto, de ter perdido o marido, de ter ficado viúva jovem, de ter sofrido preconceito, porque a sociedade tem preconceito. Imagina, minha mãe viúva com 27 anos, minha mãe muito bonita, muito gata. Aonde a minha mãe passava, minha mãe era o quê? Era um problema. As pessoas não convidavam mais a gente para os aniversários, para as festinhas, porque imagina, minha mãe é uma mulher viúva, bonita, sozinha, perto do marido de alguém. Olha, a visão da sociedade, e ainda hoje é assim, tá? Não pense que mudou, que não mudou muito não. A sociedade evoluiu um pouquinho, mas foi bem pouquinho. E aí eu tinha dó demais da minha mãe, queria salvar minha mãe. Outra coisa que leva um filho ou uma filha a querer salvar a mãe, né? Você pode ter visto a sua mãe ser injustiçada pelo seu pai. O seu pai pode ter traído, batido, ter sido ignorante com a sua mãe. O seu pai, né, podia sair para trabalhar e ao invés de voltar cedo para casa, ficar com os filhos, com a esposa, ele ia para o bar beber, ele ia jogar com os amigos, né? E você cresceu vendo o sofrimento da sua mãe e você achou também que você devia amenizar o sofrimento da sua mãe e você quis salvar a sua mãe. E você fazia tudo isso e muito mais para salvar a sua mãe. Então, a gente cresce com isso e a gente vai só aprimorando o salvamento ao longo do tempo, tá? Não pense que a gente melhora, não. A gente só melhora se tiver ajuda terapêutica específica. Com o passar do tempo, a gente piora. Na infância, eu cuidava da casa, dos meus irmãos, eu cresci, eu comecei a pagar as contas sem minha mãe pedir, ou seja, não sobrava mais dinheiro para mim, para eu passear, para eu viajar. Eu pagava a minha faculdade, eu pagava o meu carro, as coisas de casa e pronto, não tinha dinheiro para nada, porque estava tudo ali, quando na realidade não tem que ser assim. Então, eu dei alguns exemplos, mas existem inúmeros, tá? Você pode, mais um exemplo, que é um dos exemplos corriqueiros que as pessoas que chegam para mim, trazem para mim, tá? Olha, Sandra, eu era criança, eu era adolescente, eu era jovem, né? Na primeira juventude, e eu me lembro de à noite ouvir a minha mãe chorando, porque o meu pai queria um relacionamento íntimo com ela, ela não queria e ele forçava. Então, eu precisei resgatar a minha mãe. E esse resgate, esse salvamento, ele vale para homens e mulheres, tá? Nós, mulheres, e os homens também querem fazer isso. Sandra, isso é consciente? Não. Isso é inconsciente. A gente quer salvar a nossa mãe do sofrimento de forma inconsciente. E isso é bom? Não, isso não é bom. Por que você quer fazer isso? Porque você tem dentro de você feridas emocionais. Você tem dentro de você crenças limitantes. Você tem dentro de você uma criança ferida. E isso é inconsciente, você não se dá conta, você não aceita e você leva isso para sua vida adulta. E aí você se torna um adulto, você casa e você ainda tá ali tentando salvar o papai, a mamãe e todo mundo que couber no seu bote salva-vidas. Vamos entender um pouco mais, tá? E aí talvez você que esteja aqui pergunte, né? Fale assim, Sandra, mas você sempre fala que dos princípios da constelação familiar é a hierarquia. Quando eu salvo a minha mãe, eu não desrespeito esse princípio? Você desrespeita, mas de forma distorcida e contra você e contra ela também. Porque a gente pensa, né,
que respeitar, honrar pai e mãe é a gente fazer tudo por eles, é a gente estar ali salvando eles. E não é assim. Você precisa entender que para você respeitar, honrar o seu pai e a sua mãe, é simplesmente você aceitá-los como são. É você olhar para eles e deixá-los com as dores deles. É você entender que eles são os seus pais e que eles dão conta de passar pelos desafios da vida, de passar pelo desemprego, pela traição no casamento, de passar por tudo que eles passam. Por quê? Porque eles têm condições de lidar com os problemas deles, assim como eu e você. É você entender que você só pode ajudar o seu pai e a sua mãe se for solicitada a sua ajuda. E mesmo assim é ajudar, não é salvar, não é fazer por eles, é você auxiliar. Vou dar o meu exemplo. Hoje em dia, quando a minha mãe vem se lamentar para mim, olha, seu irmão, sua irmã, eu tô triste por isso e por aquilo e tal, o que eu faço? Eu ouço. Quando ela termina de falar, eu falo, e aí, mãe, tá melhor? Aliviou o coração? Tá. O que eu faço? Às vezes ela pergunta, o que eu faço? Mãe, eu já mostrei para a senhora o caminho, mas a senhora não quer fazer. Qual que é o caminho para a gente dar conta de lidar com filho, com dinheiro, com tudo na vida? É se curar emocionalmente, porque tudo começa aqui no coração. E a minha mãe, ela tem feridas. Pense, a mãe dela morreu, ela tinha 5 anos, ela não tem referência de amor materno. O meu vô, que era um vô maravilhoso, fez o quê? Doou os filhos. Você imagina? Você imagina isso com você? Minha mãe ficou sem referência de pai, de mãe, foi morar com outra família que a maltratou, que fez ela comer, como ela diz, o pão que o diabo amassou. A minha mãe tem ferida emocional dentro dela. Como se não bastasse, ao longo da vida, as feridas fazem o quê? Elas aumentam, né? A minha mãe se casou e o meu pai era um homem muito bom para ela. E ela achava que ele era o salvador dela. E por muito tempo ele foi, até que ele partiu, até que ele morreu. Então, ela se viu só de novo. Então, ela tem feridas emocionais. Enquanto ela não conseguir curar as feridas emocionais dela, ela não vai ter o que ela precisa dentro dela para lidar com os desafios da vida. E eu não posso mais fazer isso por ela. E você também não pode mais fazer isso pela tua mãe. E sabe uma coisa que muitas vezes a minha mãe falou para nós filhos e talvez a sua mãe fale para você? Eu fiz tudo por você. Eu passei noites em claro por você. Agora é a sua vez de fazer por mim. Agora você tem que cuidar de mim. Agora você tem que tal coisa por mim. E aquilo dói dentro da gente, né? Quando a gente sai com o namorado, viaja com o marido, faz alguma coisa com alguém, não leva a mãe, a gente sente culpa, né? Só que se você sente isso como um dia eu também senti, a sua ferida emocional, ó, tá latente, tá forte dentro de você. Você precisa se curar. Então entenda uma coisa, se você for salvar a sua mãe, o seu pai ou quem quer que seja, você vai pagar um preço muito alto, como eu paguei por muito tempo. E aí, quais são as consequências de você salvar a sua mãe na sua vida? Vou trazer as consequências para você. Talvez você não se case, porque não tem espaço na sua vida, homem ou mulher, para uma outra pessoa chegar. Você namora, termina, ou então tem aqueles namoros longos, né? Você ali enrolando a pessoa, mas não casa. Quando fala em casar, te dá até urticária, né? Coceira, tem um negócio estranho que acontece, dor de barriga, qualquer coisa. Você não casa. Sandra, mas eu tô salvando a minha mãe e eu casei. Pode acontecer, eu também casei. Só que a gente casa e o nosso casamento não é tão bom. Porque a gente está sempre preocupado em salvar a mãe, não dá tempo da gente viver um relacionamento amoroso como deveria, né? Porque quem tem uma ferida emocional dentro de si, vai para um relacionamento amoroso e transfere tudo para o relacionamento. Não consegue se relacionar com o parceiro ou com a parceira com um relacionamento emocional saudável, sexual saudável, financeiramente saudável. Então você até casa, mas o seu casamento não é muito bom não. Você separa ou então você vive ali uma vida com essa pessoa, uma vida ruim.
sabe? Uma vida mais ou menos, aquele negócio que você sabe que não tá bom, mas você não tem coragem de separar. Então, assim, tem consequências? Tem. Outro problema de querer salvar a mãe, qual a consequência na sua vida, né? Você não sabe dizer não para os seus filhos. Por quê? Você acha que para você ser uma boa mãe, você tem que fazer tudo pelos seus filhos. Aí, como você já está salvando a sua mãe, você quer salvar também os seus filhos. Aí você não deixa os seus filhos caírem, tropeçarem, aprenderem com os tombos da vida. Você acha, lembra lá do início, você se julga superior. Aí você quer salvar os seus filhos, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Aí você tem hoje dentro da sua casa filho com 20, com 30, com 40 anos, tudo dentro de casa. E quando casa, não dá conta de viver a vida que deveria. Tá sempre correndo para a barra da saia da mãe ou do pai, né? Porque não adulteceu, não recebeu não aprendeu, não teve limites, não conseguiu se superar emocionalmente. Então é um bando de filho adoecido emocionalmente também, assim como você é, assim como a sua mãe foi. Então, olha que ciclo vicioso é esse, né? É uma roda que não para de girar de dor, de tristeza. Então, assim, o que mais? Se você tá querendo salvar seu marido, seus filhos, sua mãe, todo mundo, sobra tempo para você, você vai para academia, você lê um livro, você se cuida, você dança, você pode ir no médico, porque tem gente que chega falando isso para mim. Sandra, eu não tô nada bem, sabe? Eu tô acima do peso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas a pessoa diz para mim o seguinte, que ela não vai ao médico porque ela não tem tempo. Olha só, você não tem tempo. Se você tá salvando os outros, você não tem tempo de viver, de cuidar da sua vida. Olha quanta consequência pesada, e todas essas eu tive na minha vida, tá? Por isso eu estou trazendo para você, e são consequências recorrentes que os meus clientes trazem também. Então, para finalizar aqui a nossa live, Sandro, o que eu faço, né? Você tem que curar a sua criança interna, você tem que ressignificar crenças, você tem que se autoconhecer. E o autoconhecimento vem através de quê? Vem através de terapia, de constelação familiar, vem através de mentoria, vem através de cursos, né? Eu tenho aqui a minha mentoria sistêmica, eu tenho a mentoria só para mulher, eu tenho o desafio da gratidão, eu tenho o método solar. Caminhos existem, mas vocês precisam estarem dispostos a reconhecer que é necessário uma ajuda. Não pense que sozinho a gente dá conta, porque como eu era muito autodidata e como eu era muito equilibrada intelectualmente, eu achava que sozinho eu dava conta. Eu lia livros de autoajuda, de psicologia, de tudo que vocês pensarem, e mesmo assim eu não dei conta de me curar. Por quê? Não tem a ver com fraqueza, tem a ver com entender de emoções e sentimentos coisas que ninguém ensinou pra gente. Porque toda vez que você briga, grita, tem raiva, alguém diz que isso é feio, que você não pode, que isso é inadequado, que você, né, está fora das regras. Então, você não sabe lidar com sentimento e emoção. Então, a gente precisa se reconhecer, ressignificar para a vida fluir mais leve. E olha, eu te garanto, a vida flui mais leve. Então, eu esqueci de uma coisa, eu anotei aqui. Alguém me perguntou sobre o que é uma mãe tóxica, né? Eu vou responder. A mãe tóxica é aquela mãe que, ao invés dela ser mãe, ela inverte os papéis, tá? Ela quer que você seja a mãe dela. Você, filho, você, filha, tem que fazer tudo pela sua mãe. Tá bem parecido aqui com o papel de querer salvar. Porque, como eu disse aqui no papel de querer salvar, a minha mãe podia ter me brecado, né? Ela podia ter falado, filha, você não pode fazer isso. Você é a filha, a mãe sou eu. Mas ela não deu conta de fazer isso porque ela tinha as feridas emocionais dela também. Então, fica tudo muito parecido, tá? Mas tem algumas coisas a mais. A mãe tóxica, ela exige de você os seus cuidados. Ela exige de você que você faça por ela, porque no passado ela fez tudo por você. A mãe tóxica, ela quer interferir na sua vida o tempo todo, na relação que você tem com seus filhos, com seu marido, com seu trabalho. Ela muitas vezes ela quer também cuidar do seu dinheiro, né?
Então, isso se dá, a toxicidade da mãe se dá por palavras, por gestos, por atitudes, né? É aquela mãe que sempre diz pra você que você faz tudo errado, que você não faz nada direito, que boa é ela. É ela que teve um casamento bom. Você é tão incapaz que você não consegue nem ter um casamento. E se não casou, ela vai dizer pra você, você não consegue nem casar. E aí, ou então, se você tem um namorado, ela tá sempre do lado do namorado, né? E não do seu lado. É tóxico em todos os aspectos. Ou então, você casou e ela é a favor do seu marido ou da sua esposa e contra você. É tudo que o outro faz, mesmo não sendo certo, para ela é certo. E você é a pessoa errada, né? Quando você vai pedir o auxílio dela em alguma coisa, ela diz que ela não vai te auxiliar. Né? Às vezes você tá vivendo ali um relacionamento ruim e você vai pedir um conselho para tua mãe e você diz que você não suporta mais aquele relacionamento e ela diz para você que você tem que suportar, que na família não pode ter separação, que haja o que houver, você tá apanhando de manhã, de tarde, de noite, mas você tem que continuar ali apanhando. Então assim, a mãe tóxica, ela se dá por muitas vertentes, em palavras, comportamentos, atitudes, né? Ela pode ter começado na infância e ter piorado ao longo da vida, ou em algum momento da vida algo aconteceu e ela se rebelou. A mãe tóxica, ela tá muito ligada também com a mãe narcisista. E a mãe narcisista, quem é? É aquela mulher que faltou para ela amor de mãe. É o que eu falei aqui, né? E hoje ela cobra de você, filho ou filha, esse amor de mãe que a mãe dela tinha que ter dado para ela. E que você nunca vai conseguir dar, filho. Porque você é filho, você não é mãe. Então, ela vai cobrar de você demais a vida inteira. Só que para cobrar, ela não cobra carinhosamente, educadamente. Ela cobra exigindo, brigando, né? Ela cobra como se você tivesse obrigação e ela tá sempre na defensiva. Talvez você fosse aquele filho ou a filha carinhosa que abraça, que beija, ela te empurra. Não, isso é falsidade. Sai de perto de mim. E tantas outras situações, tá? Não são só esses exemplos, existem muitos outros, mas resumidamente é essa mãe que vai cobrar de você, que vai te desrespeitar, que vai te maltratar, que vai interferir na sua vida, que vai fazer com que você se sinta um lixo, que vai fazer com que você se sinta incapaz de lidar com os desafios da vida, de viver. Ela sempre vai ser superior a você. E isso vale para os pais, isso vale para marido, para esposa, para filho, porque existem todas essas pessoas tóxicas também na sua vida. Então, a gente precisa ter cuidado. Daí a importância da gente se curar emocionalmente. Porque se você é uma pessoa curada emocionalmente e a sua mãe chega para você e diz, olha, eu fiz tudo por você. Agora é a sua vez de fazer por mim. Você tem que me cuidar. Você tem que me levar para o médico. Você tem que pagar as minhas contas. Você tem que pagar uma cirurgia plástica para mim. Sabe por quê? Porque minha barriga tá feia, porque você estava aqui dentro, porque ela cresceu, porque você nasceu. Aí você carrega um peso, né? Você carrega uma culpa. Aí você vai lá e faz tudo pela sua mãe, dá o dinheiro para plástica, para o silicone, dá o dinheiro para tudo. E aí você se maltrata e você desequilibra as ordens da família, você desequilibra a ordem natural da vida e você faz mal para você, para ela e provavelmente para quem estiver com você, seu marido, sua esposa, seus filhos, porque existe uma lei natural da vida que é a hierarquia. Quem veio antes de nós dá conta e tem que dar conta. Sandra, mas e se não der? Você auxilia, se for solicitada a sua ajuda, e você só auxilia até determinado ponto, porque a gente nunca pode fazer pelo outro, a gente pode auxiliar.
Quando vocês solicitam a minha ajuda para fazer parte de uma das minhas mentorias, para fazer uma constelação, o meu método solar, para fazer o desafio da gratidão, qualquer coisa, eu não vou fazer por você, eu vou te mostrar todo o caminho. Eu estou ali com as ferramentas para a gente aplicar, para fazer tudo, mas você vai ter que fazer a sua parte também. E se você não fizer, o que vai acontecer? Talvez o resultado não seja tão bom. Por quê? Eu não posso fazer por você. Eu posso te prestar um auxílio. Eu posso te guiar pelo seu caminho de cura, entende? Mas o caminhar pelo caminho da cura também exige atitudes e comportamentos que eu vou te orientar, mas se o comportamento é seu, quem tem que ter o comportamento é você, não sou eu, entende? Então, em tudo na vida, a gente precisa ser proativo. Não tem como você mudar de vida se você não entrar em ação, se você não falar, olha, eu não sei lidar com emoção, eu preciso de ajuda nessa questão emocional. Enquanto você quer dar murro em ponto de faca, você só vai se cortar, só vai sangrar. E quanto mais você sangra, mais os lobos correm atrás de você, mais os lobos vão querer te dar o bote, né? Te atacar. Então você precisa entender isso. E quem são os lobos? Todos, seus amigos, familiares, marido, filho, porque todas essas pessoas, elas tocam aonde? Na nossa ferida. Por que relacionamento com marido às vezes tem problema com esposa, com filho, com mãe, com pai, com tio, com chefe no trabalho? Porque eles sabem aonde a gente está sangrando. E ao invés, né, da pessoa ficar na dela ou então socorrer da forma correta, o que a pessoa faz? Ela pega essa feridinha que você tem, enfia o dedinho, ó, e cutuca. E cutuca. Então é por isso que você não pode ficar falando sobre as suas dores emocionais para os seus amigos. Amigo não é terapeuta. Amigo, ele é aliado. Quando você fala algo para o seu amigo, ele vai concordar para te dar razão, porque ele gosta de você e ele quer que você se sinta bem, ou se ele não é um amigo verdadeiro, ele vai te apunhalar pelas costas. Então a gente precisa entender que cada coisa tem seu papel na vida. Cada pessoa, cada ferramenta terapêutica. Então, assim, resumindo, se você for salvar a sua mãe, saiba que você está assinando a sua sentença de morte, a sua sentença de prisão perpétua, porque você vai viver uma vida que não vai fluir. Você vai viver uma vida com dor nos relacionamentos, porque o que a gente tem com a nossa mãe, a gente projeta nos outros relacionamentos, no trabalho, com dinheiro, marido, esposa, filhos, chefe, amigos, primos, tios e por aí vai. E você vai se fazendo mal. Talvez hoje, de tanto ser pesada essa carga de querer salvar a sua mãe, talvez hoje você seja uma pessoa acima do peso. Talvez hoje você seja essa pessoa que, para dar conta desse fardo, porque é pesado, você está se afundando em bebida, cigarro, drogas. Analise a sua vida. O meu papel aqui não é te salvar e não é te ajudar, a não ser que você peça ajuda. O meu papel aqui é trazer uma consciência para você. E eu vou te dizer uma coisa, hoje eu não salvo mais ninguém, a não ser a mim mesma, né? Mas eu vou te falar que a vida fica mais leve, a vida fica mais bonita, a gente consegue olhar mais para as belezas da vida, a gente sorri, a gente vive com alegria, com confiança, com coragem e sem peso na consciência, ó, nas costas também, porque isso adoece o coração, o corpo, a mente, o espírito e as relações também. Então é isso, pessoas queridas, por hoje. Era essa a consciência que eu gostaria de trazer para vocês. Quarta-feira temos Despertar Sistêmico. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês trazerem as perguntas de vocês sobre as dores emocionais que vocês carregam. Sandra, tô chegando agora. O que é o Despertar Sistêmico? É um momento terapêutico que você tem comigo, onde você tem a oportunidade de ter um aconselhamento sistêmico
comigo ao vivo, tá? Então, Luciana, obrigada a você por estar aqui. Então, me mandem direct, me mandem WhatsApp, eu vou abrir a caixinha de perguntas, deixa lá também a sua pergunta. Essa live vai ficar salva, pode deixar aqui na live. Olha, Sandra, eu tô passando por tal situação com meu marido. Sandra, eu tô passando por tal situação com meu filho. O que eu faço? Mas me conte um pouquinho, tá? Porque senão eu preciso te trazer uma visão geral se eu não souber um pouquinho do que tá acontecendo, mas não se exponha, tá bom? Conte o que você sentir que você pode falar. E esteja presente na quarta-feira, quem sabe você é a pessoa que vai estar ao vivo comigo. E assim, pessoas queridas, não deixe de compartilhar essa live, não deixe de priorizar a vida de vocês. Talvez você que esteja me ouvindo seja uma mãe como eu sou, porque hoje eu sou mãe. E mesmo sendo mãe, eu ainda quis salvar a minha mãe por muito tempo. E isso é pesado demais, a gente não dá conta. Ou então, a gente dá por um determinado período de tempo, mas para conseguir isso, a gente se estrupia, a gente se dá mal. Sabe, numa guerra, quando a gente pode até vencer a guerra, mas você sai ferido, você passou fome, você passou sede, você estava longe da família, você sofreu, talvez você até se mutilou ali, né? Sofreu uma mutilação. Então, assim, você pode dar conta de fazer muito pela sua mãe, mas você vai pagar um preço alto. E esse preço alto, ele vem na sua própria vida e no seu corpo também. Então, priorize-se, se cure, se salve, se fortaleça emocionalmente. Daí, quando alguém te pedir ajuda, mesmo que seja sua mãe, você vai analisar o que você deve fazer e como você deve fazer. Porque não é porque a pessoa te pediu ajuda que você pode ajudar, tá? A gente precisa ver se a pessoa está pronta para receber ajuda. Porque você não pode fazer por ela, você só pode ajudar. É essa consciência que eu queria trazer para vocês. Um beijo. Shalom, gratidão. Foi ótimo estar aqui. Gente, para as mães que não me viram ontem, né, aqui no Instagram, eu quero desejar o meu feliz Dia das Mães, porque para mim todo dia é dia de ser mãe. E saiba que a gente pode honrar as nossas mães, a gente pode ajudar, a gente pode viver em harmonia, mesmo que seja como... Desculpa, eu esqueci seu nome. Mesmo que seja uma mãe tóxica, como foi perguntado aqui para mim, a gente pode viver em harmonia com uma mãe tóxica, com uma mãe narcisista. Como? Quando a gente se cura. Porque quando a gente se cura, ela não consegue mais atingir a gente. A gente vive em harmonia com ela, tá? Então... é possível sim você se curar, você se posicionar com respeito perante a hierarquia da sua mãe e viver uma vida linda, sem interferências. Mas para isso você precisa se conhecer, você precisa se curar. Então, essa live de hoje era para ter essa reflexão. Eu acho que nós refletimos profundamente e você, mãe, que me ouve, você, mãe que tem o seu filho, você, mãe que não tem o seu filho presente, por qualquer que seja a razão, eu quero que você saiba, mamães desse Brasil e desse mundo, que eu honro vocês, que eu respeito vocês, que é por vocês, através de vocês, mulheres mães, que a vida continua, que nós temos a possibilidade de construir uma família melhor, um mundo melhor e de viver também desfrutando das alegrias e dos prazeres dessa vida. Então, o meu abraço apertado, o meu beijo a todas vocês, mamães queridas, porque sim, vocês erram, mas eu também erro, todo mundo erra, porque a gente tem ferida emocional. O ruim não é errar, o ruim é a gente não aprender com os erros. Então, vamos nos aprimorar pra gente se tornar pessoas melhores, tá? Um beijo. Não deixem de compartilhar essa live. Você que está assistindo no Instagram, você que está assistindo no YouTube, compartilhe essa live. Pode deixar aqui também no vídeo do YouTube o seu comentário, a sua pergunta, para que eu possa trazer conteúdos que vão te ajudar ainda mais, tá? Um beijo grande, nos vemos mais tarde nos stories. Não deixem de me acompanhar. Até mais!